Boa noite, queridos. Boa noite, irmãos. Boa noite a você que adora conosco de casa. Apenas lembrando que adorar daqui sempre será melhor. Sim que você puder, esteja conosco. Muito bem. Hoje eu escrevi algumas coisas, não deixei Luiz ler nada. E eu queria começar com um agradecimento. Primeiramente a Deus, não é? Que nos trouxe e nos sustentou para esse grande desafio. Foi um grande desafio, queridos. Aos irmãos que nos apoiaram, aos abraços que eu recebi, isso também nos incentiva e tira um pouquinho aquele tremor que fica lá no fundo do coração. Ao nosso pastor Natanael, que junto com Lar e Família, Celso e Silmara, nos fizeram esse convite para fazer esses 5 domingos. Nós não estamos cansados de falar, mas acredito que vocês já devem estar cansados de nos ouvir. E chegamos no último dia. Queridos, antes então da última mensagem, eu gostaria de contar para vocês, rapidamente fazer um testemunho de como é os bastidores dessa preparação. Eu achei importante isso. Tudo começou lá com o pastor Péricles, né, em janeiro, quando ele pediu, o grupo se reuniu, escolheu 4 temas e em pouco prazo nos entregou o tema e a gente correu, preparou. Foi uma DR atrás da outra lá em casa. Porque eu queria de um jeito, o Luiz queria de outro, eu falava, ele palpitava, mas foi tudo importante. Importante porque a gente sente a mão do Espírito Santo, não somos nós, é o Espírito Santo que nos... Conclui? O Espírito Santo que nos inspira. Só que tem um detalhe. Para que o Espírito Santo possa nos influenciar, nós precisamos deixar. Amém. E para que ele pudesse fazer a obra que fez lá atrás, está fazendo nesse período que nós estamos aqui, a primeira coisa, antes de começarmos, foi pedir perdão um para o outro, para a gente poder zerar a conta. Gelson, fique tranquilo. Cadê o Gelson? O Gelson 2 vezes falou para mim, Adriana, eu vi 2 situações, parecia que vocês estavam brigando, que eu ia ter que subir lá, separar. Não estava não, viu, Gelson? É que a gente é forte mesmo na fala, mas não estava brigando, não. Realmente, a gente teve que pedir muito para o Espírito Santo nos orientar. E tudo aquilo que eu escrevi, às vezes o Luiz mudava, porque ele falava, você não pode afirmar algumas coisas. Daí ele entra com o psicológico, né? E eu entrava com o sentimento, com as emoções, enfim. Quando aconteceu, então, esse segundo convite, eu demorei um pouquinho para aceitar. Fiquei bem relutante, porque nós também tínhamos pouco prazo e estava para esperar o chamado para o Luiz fazer a cirurgia. Queridos, como Deus é magnífico, né? Realmente, enquanto a série acontecia, ele fez a cirurgia, vocês sabem, mas foi uma bênção, Deus protegeu, o milagre aconteceu. Então, muitas vezes a gente se sente incapacitado de fazer a obra, a gente se sente bloqueado, mas Deus está na frente, Ele vai cuidar de cada detalhe. Por isso, sempre se coloque, quando for chamado, aceite o desafio. Não é fácil, Ed. Olha, que está sendo gravado e isso será usado contra você, hein? Eu sei, por isso até que eu olhei para o Ed, porque o Ed me fez um desafio agora há pouco, eu falei, eu vou pensar. Queridos, então dessa vez, eu achei que foi que seria um pouquinho mais fácil, porque eu tenho que dar crédito a quem é crédito. Tudo que eu tenho falado aqui, eu estou praticamente copiando de um curso que eu fiz com a Dilene Ebinger. E trago algumas coisas que eu vejo de algumas psicólogas, de algumas terapeutas. Então, eu pego o que eu tenho e a gente tenta fazer uma divisão. O Luiz faz algumas inserções, alguns testemunhos acontecem, para que tanto eu, ele e você possa se identificar. E tudo isso é porque eu me sinto sendo curada e eu quero que cada família aqui sinta-se sendo curada também. E como todos já sabem, né, de tudo aquilo que eu recebo, eu sou muito visual, eu gosto muito de ver, por isso eu escrevo, o Luiz se mete, muda, faz os PowerPoints, e os desenhinhos também que eu trago para vocês. E hoje, não seria diferente, né? Eu gostaria de pôr um desenho e vou ler para vocês, porque a mensagem tem muito a ver com tudo aquilo que nós vamos conversar. Pode colocar, Paty. Oi, amor, estou passando por aqui somente para dizer que eu amo quando você demonstra cuidar de mim. Tem uma musiquinha no fundo, mas vamos lá. E me ouve de verdade, sem interromper, viu?
E é muito bom quando você mostra que me compreendeu. Mesmo que você não concorde comigo, mas mostra respeito. Pela forma que sou e que penso. Sim, isso faz eu me sentir importante para você. Isso mostra que você me vê e me valida. O peso dos meus sentimentos se alivia quando você me escuta. E quando você afirma o que eu sinto é real e importante. Isso me conecta a você e me faz também querer ser melhor para você. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a quinta ferida emocional, que é a ferida da injustiça. É muito terrível quando uma criança sofre, e vocês vão entender, situações em que ela se sente injustiçada. Vocês viram um desenho que diz lá que a pessoa, quando adulta, se sente validada quando é ouvida, quando é compreendida, quando não é interrompida. Agora imagina uma criança que os pais dizem: cala a boca, você não manda, eu que mando, eu que sei. Nós vamos entender isso, as feridas que causam esse tipo de procedimento. Lembrando que nós nascemos sem saber nada. Nascemos e fomos para o braço, alguns não, mas a grande maioria foi para o braço da mãe, e dentro do seio familiar sofreu alguma dessas coisas. A gente se refere sempre à criança, mas a gente não pode esquecer que nós fomos crianças e sofremos essas situações. E se somos como somos, é porque essas feridas marcaram a nossa vida. Muitas vezes eu me lembrei agora, quando eu disse que eu leio uma vez só para não perder a naturalidade. Às vezes o Luiz lê uma vez, hoje eu não deixei ele ler nada, só falei, faz o PowerPoint aí, e vai copiando isso. Por quê? Porque eu me vi em alguns sermões assistindo em casa, caras e bocas que a gente faz, reações, eu interrompo, ele interrompe, eu falo, ele fala em cima, e muitas vezes, enquanto ele está falando, eu estou olhando para ele e estou pensando, nossa, mas ele está demorando muito, será que o que ele está falando tem sentido? Será que faz sentido? Gente, como é triste uma pessoa que o pensamento não para, o meu não para, ele acaba de falar, eu já bato o olho assim, me achei onde eu estou, continuo. Às vezes eu saio daqui pensando, será que fez sentido? Quando eu chego em casa e eu assisto, eu falo, meu Deus, como Deus é perfeito. Como o Espírito Santo pega a nossa imperfeição, as nossas, vou falar um termo pesado, as nossas imundícias, as nossas falhas, os nossos pecados, e transforma, né? E projeta quando você se coloca para ajudar. Eu falo tudo isso porque eu me reconheci em todas as 5 feridas. Essa de maneira, eu acho que mais forte, né? Talvez. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a Deus, eu escrevi isso e não quero perder isso, por estar nos fortalecendo para esse ministério, porque nós assumimos esse chamado como um ministério. E eu creio, queridos, que muitas importantes mudanças estão por vir, a partir desse chamado de Deus para a nossa vida e para a vida de vocês também. Qual é o chamado para vocês? Viver uma família equilibrada, feliz, sendo curada das suas feridas. E se você entendeu alguma coisinha dessas feridas que foram apresentadas aqui, você vai ter um pouquinho mais de habilidade para lidar com isso. Porque então, você vai saber que o outro está fazendo aquilo porque tem aquela dor. E se você sabe que a pessoa está doente, você não trata ela da mesma forma que trataria se estivesse sã. Então vamos fazer um rápido resumo, né? Praxe. A primeira que nós tratamos foi a rejeição, a máscara é fuga. A pessoa que foge de tudo por medo de ser rejeitada. Abandono, a máscara, dependência emocional. Traição, a máscara, o controle, pessoa controladora. Humilhação, foi domingo passado, a máscara, o masoquismo. E hoje, a quinta ferida, que é injustiça. Apenas um adendo dentro de abandono, principalmente para as mulheres. Quando se tornam adultas,
vivem grandes problemas por conta da dependência emocional. Se sujeitam a qualquer coisa, Sofrem abusos. para não se sentir abandonada. Principalmente mulheres. Homens também passam por isso, mas principalmente mulheres. Então, por isso, nossas filhas precisam ser cuidadas com muito, muito carinho. Ainda não? Calma. Nós podemos ter todas as feridas emocionais, queridos. Algumas nós sentimos mais, outras têm raízes mais profundas de sofrimento, outras estão superficiais, né? São superficiais, não têm tanto peso, não incomodam tanto, mas mesmo assim nos trazem dificuldades. Então, é bom demais conhecer, aprender, crescer, e o Senhor fala isso também. Agora sim, Provérbios 2, versículo 6. A gente traz aqui no PowerPoint para ficar mais dinâmico. Eu não me lembro de qual versão que eu peguei mas foi a versão que eu achei que mais se encaixava aqui. E vamos ler juntos. Provérbios 2, 6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Aí eu busquei, eu quero achar algo que explique qual é o significado profundo de Provérbios 2, 6. E eu achei. Por favor, o próximo. O que significa? Não se desviam abruptamente do caminho da verdade. Cometem erros, porque são humanos, mas não se deixam levar permanentemente pelos laços do pecado. Entendimento da justiça, do juízo e da retidão. A sabedoria dá ao seu possuidor habilidades para uma vida justa, correta e próspera. Só que para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque somente ela vai nos colocar nessa condição. Ok. Também procurei e encontrei isso, ainda não fazia parte do meu curso, e foi isso que eu quis inserir, os sinônimos da palavra injustiça. Eu encontrei 7. Arbitrariedade, desigualdade, iniquidade, parcialidade, ilegalidade, desrespeito e tendenciosidade. Querido, injustiça é o que não é justo, ok? É um ato ou um comportamento que se opõe à justiça. E eu procurei e achei, não coloquei no PowerPoint, quais são os sinônimos da justiça, contrário a essa dor. Equidade, igualdade, isonomia, uniformidade, retidão. Se você então não quer que seus filhos se sintam injustiçados, trate-os com igualdade, trate-os de maneira uniforme, trate-os com retidão. Ou não façam isso. Sim. E muitas vezes, quando nós precisamos disciplinar o nosso filho, nós o fazemos no calor da emoção. E aí nós descarregamos sobre ele toda a ira que está em nós. E isso você vai lembrando também do seu passado, daquilo que você recebeu. Você também pode ter passado por isso. Seu pai, sua mãe pode não ter aplicado a disciplina correta, mas descarregado sobre você tudo isso daqui, ó. E talvez por isso você pode ter se sentido humilhado e hoje injustiçado. Hoje sente os efeitos disso. Próximo PowerPoint, por favor. A injustiça na infância são sentidas por pessoas criadas com muita frieza, severidade, intolerância e autoritarismo. Vamos ter alguns exemplos. Como eu já disse no começo, vai fazer porque eu estou mandando. Cala a boca, menino, vai chorar no seu quarto. Se você chorar, eu te quebro os dentes. Quem já não ouviu isso? Eu mando, você obedece. Será que isso é feito possivelmente com amor? Você demonstra amor quando você dá esse tipo de ordem? Quando você fala dessa forma com teu filho? Na geração de hoje, a gente foi para o lado oposto disso. Os que têm a minha idade, talvez um pouco menos, ouviu essas coisas. E certamente isso nos machucou.
Só que hoje nós fomos para o outro lado. As nossas crianças são tratadas como cristal de décimos de milímetro. Cristal da espessura de uma folha de papel, aonde não pode tocar porque senão quebra. Queridos, estamos cometendo talvez males piores do que esse que nós estamos lendo aqui. Saindo de um extremo para outro, né? Porque as nossas crianças não podem ser tratadas como algo intocável. As nossas crianças um dia serão homens e mulheres como nós somos. Terão que enfrentar dificuldades. Talvez terão que enfrentar os últimos dias nessa terra, aguardando a volta de Jesus. E ali, somente pessoas de fibra serão capazes de suportar. Então, se nós não tomarmos cuidados com a educação que estamos dando para os nossos filhos hoje, a gente pode condená-los à destruição. Quero dizer uma coisa, porque, como eu falei para vocês, a minha cabeça não para, né? Não para, rebobina o tempo todo. E quando eu fiz os agradecimentos aqui, agora o Espírito Santo falou para mim, você esqueceu. E como eu tenho dificuldades, vocês vão ver que a pessoa injustiçada tem dificuldades de demonstrar sentimentos. Se eu ouvir isso, eu vou ter que falar, eu pulei aqui. Além de agradecer a Deus, a Dilene Ebinger, até falei para a Dilene outro dia, no nosso curso, quando a gente estava quando é ao vivo, como chama? Live. Não, é outra coisa que eu queria falar. Online, a gente estava tem um nome para isso, quando a gente faz... Uma live? Não, quando é o curso, tem o dia do... Esqueci, gente. Olha. É uma live, tá? Mas eu queria falar outra palavra, tá bom. Eu falei para ela, olha, eu vou usar muita coisa do curso, eu vou ter que, eu acho que, pagar direitos autorais. Ela falou assim, pode usar, cuidado como você usa. E quando eu comecei a agradecer hoje aqui, lá em casa eu escrevi assim, além de agradecer a Dilene, agradecer a outra psicóloga, eu agradeço ao meu psicólogo particular, o amor da minha vida, que tem tido uma paciência incrível comigo. Eu não podia deixar de dizer isso, porque eu tenho dificuldades em expressar sentimentos, e descobri isso vendo essa ferida. A pessoa que se sente injustiçada tem medo e tem dificuldade de expressar sentimentos. Então, estou agradecendo em público a sua ajuda. Louvado e bendito seja Deus. Voltando lá, ouvi aqui, você esqueceu, é incrível. Queridos, quem aqui já ouviu o Espírito Santo falar? Polêmico isso? Já? Oh, glória a Deus, muita gente. Às vezes me vem coisas assim, sussurros no ouvido. E eu ouvi agora assim, você esqueceu. Eu falei, opa, o que eu esqueci, Senhor, misericórdia. Mas então, feita aqui a justiça, devidamente agradeci. Voltamos lá, então, no PowerPoint 8. A injustiça é um sentimento que se cria desde muito cedo. Porque desde sempre somos colocados em situações de julgamentos pelos outros. Queridos, quando se é criança, por exemplo, seja em briga de irmãos, problema na escola ou problema com os pais, se sentir injustiçado é se sentir desvalorizado. E muitas vezes até sem importância alguma. Com tudo isso, a criança se isola, a criança se retira, ela cria uma redoma de vidro sobre a vida dela, ela se exclui para não sofrer mais. Então, ela fica tão extremamente sensível que ela se exclui para não sentir a dor novamente da dureza que ela recebeu, da severidade, da intolerância, do autoritarismo das pessoas que estão ali do lado dela. Sejam pais, sejam amigos, sejam professores. Então, quando a criança, ela não pode lutar, porque ela é criança, ela não pode lutar sobre esse poderio todo, é onde ela se isola. Então, é o próximo PowerPoint 9. Antes do próximo PowerPoint? Sim. A gente falou aqui 2 vezes já no slide lá das coisas que a gente não deve fazer com os nossos filhos, e agora de novo aqui. Lembrando que autoridade e autoritarismo tem diferença, tá? Devemos tratar os nossos filhos com autoridade. Nossos filhos precisam saber que em nós há autoridade. Com amor. Tá? Mas essa autoridade é exercida com amor, com jeito, observando, vendo,
ouvindo. Para ter autoridade não precisa levantar a voz, chamar filho? Não pode. Por que não pode? Porque a regra é essa, porque a situação é essa. Não pode, filho. Quantas vezes eu falei para meu filho, não pode, filho, nós não temos dinheiro. Nós não temos condições de comprar. Eu gostaria, mas não podemos. Ele obedecia, ele sabia, ele entendia, tinha uma justificativa, tinha uma conversa, tinha uma explicação. Não é não pode porque não pode. Não pode, pronto, acabou. Por que não? Por que não? Por que não na resposta, queridos? Por que não pode? Não pode porque nós não podemos, não temos dinheiro, nós temos dificuldade, nós temos outros planos. Coloque seu filho a par da sua situação. O nosso sempre esteve a par da nossa situação. É você colocar a sua autoridade. Nós, seu pai e eu resolvemos, você não vai. O nós, seu pai e eu resolvemos. Sempre o casal resolve, explica para o filho, colocando a sua autoridade com amor. Não precisa ser autoritarismo. Eu é que mando, pronto, acabou. Horrível isso. Eu até me perdi aqui, mas vamos lá. 9? Oh, que benção ter uma ajudante aqui. Obrigada, Silmara. 9, perfeito. A criança com sentimento de injustiça, ela fica quieta, sozinha e desenvolve um medo grande de errar, levando-a ao perfeccionismo. De uma dor para outra, de um problema para o outro, o que é muito pior. Então, nós trouxemos aqui algumas formas da pessoa identificar que ela é perfeccionista. E quando a pessoa se torna perfeccionista, ela também se torna crítica, que é o próximo PowerPoint, amor. Perfeccionismo e criticismo são as palavras associadas a essa ferida. Ela é ativada perante o medo de ser injusto ou ser alvo de injustiça por parte dos outros e de ser visto como imperfeito. E manifesta-se quando? Quando se manifesta? Quando é extremamente exigente consigo, ultrapassando os seus próprios limites. Quando manifesta necessidade de se justificar. Tudo tem que ter uma justificativa, né, amor? Quando recusa ajuda. Por quê? Não acredita na responsabilidade do outro, não acredita na capacidade do outro, se sente em dívida se aceitar ajuda. Quando também? Próximo PowerPoint. Só um pouquinho. Pode falar, eu deixo. Essa situação aí, desse perfeccionismo, é um entrave para o avanço da obra de Deus. Se nós temos esse problema, nós vamos olhar para aqueles que estão à nossa volta e a gente vai fazer essas coisas. A gente não vai acreditar no outro, na capacidade dele. A gente vai se sentir em dívida se pedir alguma coisa para o outro. E tudo que nós precisamos nos dias que vivemos é de unidade. Só que isso tira a unidade do meio de nós. Nós precisamos ser tolerantes um com o outro. Nós precisamos ter compreensão de um para com o outro. Se a gente tem esse problema, a gente precisa reavaliar. Porque senão a gente vai ser uma pedra de tropeço para a causa de Deus. Quando também se contém ao demonstrar sentimento e emoções. Segura, né? Segura. Quando acusa outros de agir incorretamente. Quando espera pelo reconhecimento de perfeição. Quando quer uma solução rápida, imediata para um problema, sem avaliar primeiro. Eu já paguei caro por essas coisas. Agora eu penso, respiro 1, 2, 3, 4 vezes no máximo. Próximo. Quando sente cólera quando injustiçado. Quando quer mostrar trabalho pelo medo de ser visto como preguiçoso. E quando, o mais terrível de todos, priva-se de ter prazer ou ser feliz porque acha que é desmerecedor ou porque alguém que lhe é próximo está infeliz. Como isso é difícil, eu tenho passado por isso. Muitas vezes eu não quero aceitar um convite do esposo para almoçar ou para jantar, porque eu lembro que tem alguém da minha casa, uma irmã, alguém assim, que está em dificuldade, que não pode estar jantando, que não pode estar comigo. Não pode estar jantando com você, mas está jantando na casa dela.
Então, respira, aprendi, exercício, respira, solta e você controla. Eu aprendi até a controlar o choro. E muitas vezes eu tenho dificuldade, sim, de Esse aceitar. negócio de controlar o choro não é coisa boa não, tá? Mas às vezes precisa, Precisamos chorar. Precisamos chorar. Quando temos que chorar, temos que chorar. Mas voltando. As lágrimas levam as toxinas da alma, tá? Mas então é isso. Então, quando a gente se sente injustiçado, e quando você tem essa ferida, e quando alguém próximo de você está sofrendo, você não acha justo ser feliz, porque tem alguém sofrendo. Como você vai ser feliz, vai aproveitar, vai tirar férias, vai jantar fora, se tem alguém próximo de você sofrendo? É claro que a pessoa que se sente injustiçada faz de tudo pelo outro, tenta suprir todas as necessidades, mas nem sempre a gente consegue. Essa é a ferida da pessoa que se sente injustiçada. Então, estamos no 13. 14. Eu acho. Tá, 5, 6. Vamos lá. As pessoas que têm essa ferida acabam se tornando justiceiros. Serão ótimos advogados. Por quê? A pessoa foi tão injustiçada que ela quer fazer justiça para os outros, para os amigos, para os colegas, quer sempre dar o palpitinho. Está sendo injusto com aquele. Vai ser um ótimo advogado. Se a gente olhar para os ativistas, a gente vê claramente isso. Para quem? Ativistas. Defendendo uma causa, uma bandeira. Sim. E fazendo todo um barulho. Defendendo alguma coisa. Então, a pessoa que tem essa ferida, ela age através da justiça. Ela quer defender os outros. Pessoas que sempre dizem, eu sempre disse isso, que é certo, que é errado, é errado. Já ouviram essa frase? Por exemplo, não consegue negociar. Se alguém te empresta R$5,05, você vai devolver os R$5,05. Ai da pessoa não aceitar os 5 centavos. É justo. Certo é certo, errado é errado. Tem dificuldade em ser flexível. E começa a trabalhar por merecimento, queridos. Se você merece, você tem. Se você não faz por merecer, você não tem. Será que existe justiça nessa terra? Não. Será que se a gente lutar com toda essa força por justiça, nós seremos felizes? Inclusive, o que acontece? Você cai na armadilha, até eu vi isso no curso, fiquei pensando se era o termo correto, mas eu vou seguir o que eu aprendi. Você cai na armadilha de ter inveja, porque você fala, fulano tem aquilo, mas ele não merece. Eu não tenho isso em mim, com a graça de Deus. Quando eu vejo alguém que está progredindo, eu agradeço a Deus. Falo, fez por merecer, Deus abençoou. Mas tem pessoas que, por se sentirem injustiçadas, não aceitam que o outro vá bem. Olha que triste isso. E cai nessa armadilha. PowerPoint 14. Tem dificuldade nos relacionamentos quanto à entrega. Tem medo de ser injustiçado e guarda os sentimentos, não compartilha. Então tem medo de falar e medo de ser mal interpretado. Medo de que alguém não compreenda o que ele está falando. Eu falo para vocês, quando eu faço o meu sermão, aqui eu transcrevi, mas quando eu preparo, a palavra por palavra que eu escrevo, eu trago para mim ler, porque eu tenho medo de sair do contexto. Eu tenho medo de falar alguma coisa e não ser bem interpretada. Então eu penso, eu leio, eu releio, eu escrevo, eu faço anotação. Isso é uma dor de uma pessoa que foi injustiçada. Só contando um off para vocês aqui. Só um minutinho, tá? Dá licença. Bom. Pois não. Se ela escrever um negocinho aqui e não falar para vocês, ela vai dizer que não leu porque alguma coisa ela achou que tinha que mudar. É ela que sabe. Vocês não sabem nada que está escrito aqui. Tá? Mas ela tem que falar. Eu sou correta nas minhas coisas. Então, a gente acha que agindo dessa forma é correto. Não necessariamente. Voltando aqui, a criança, então, tem medo de falar e medo de ser compreendida, porque lá na infância, e o adulto também que age assim, tem medo de falar por não ser compreendido, é porque lá na infância, quando ele ia falar, alguém dizia, cala a boca, quem sabe sou eu. Travou. Entendem isso? PowerPoint 15. Emocionalmente, o que acontece, então? Fica bloqueado, porque não se entrega.
esconde o sentimento, tem baixa observação de si mesmo, acha que tem que fazer por merecer. Nós estamos repetindo algumas coisas para ficar bem gravado. Próximo PowerPoint. A pessoa se torna detalhista. Você quer falar? Não. Ah, tá bom. Detalhista e organizado. Não gosta de nada de última hora. Eu não gosto. Não pode dar nada errado. Planeja tudo nos mínimos detalhes. É a pessoa que, se vai viajar, ela pensa quanto dinheiro ela vai gastar, onde ela vai ficar, onde ela vai comer, qual é o roteiro. Eu tenho medo tanto do Luiz fazer a mala dele, que eu faço a mala dele. E eu que sofro com isso, gente. Eu fico pensando, quantos dias ele vai ficar, quantas camisas ele vai usar. Fico na boa. Quantas cuecas, quanta meia, escova de dente. Ai, se ele vai fazer a barba. Ele só leva a malinha. E se faltar alguma coisa, Ele também fala- não reclamo. Ele fala, eu me viro. E o pior de tudo, eu me mato para fazer por certinho as quantidades de peça para todos os dias, passadinhas, dobradinhas. Volta metade. Se eu não usou, não, usei todo dia a mesma bermuda. Usei uma calça só. Eu ia falar uma coisa, mas não vou falar, que fica chato, né? É. Eu conto até as cuecas para ver se ele trocou certinho. É verdade ou não é verdade? Ela conta no varal. Gente, mas eu tô falando isso, mas eu sei que isso é doentio. Isso é doentio porque eu consumo a minha energia. Para quê? Eu pergunto, para quê que eu faço isso? O Lucas fala, mãe, larga ele, a mala dele. Se ele esqueceu, o problema é dele. Eu ponho remédio, tem que tomar remédio, né? O chinelinho para tomar banho, tudo. Dessa vez ele foi viajar, eu esqueci de mandar o shampoo. Nossa, que dor que eu fiquei. Escrevi para ele, esqueci de mandar o shampoo. Ele falou, toma banho com sabonete, lava o cabelo com sabonete, tá tudo Eu acho certo. que eu escrevi para você, sem Problema. problema. Só para me judiar ainda. Escreveu, sem problema. Errado ainda, escreveu errado, só para eu ficar, né? E eu me torturando, porque eu esqueci de mandar o shampoo. Até quando? Eu estou criando uma criança grande. Eu não usei nem o sabonete que ela mandou. É, verdade. Tinha um lá, daqueles... Tinha uma barrinha, aquela de hotel. Eu tomei 4 banhos com aquele sabonete. Desse tamanho, gente. Como é que pode isso? Lá em casa, daquele tamanho, ela já descarta o sabonete. Eu grudo no outro, você sabe, né? Eu já contei isso, né? Já contei. Porque às vezes o Lucas, ele reserva um hostel para eles ficarem, às vezes reserva aquele pelo Airbnb, e eu achei que não tinha sabonete, shampoo, toalha, mandei tudo, né? Quando eu vejo o sabonete que eu mandei, voltou. Ai, mas tá vamos fazer uma aplicação dessa situação. A pessoa que é nesse nível, tá? Prepara tudo direitinho, vai sair daqui, vai para o Rio Grande do Sul, vai sair daqui às 8 da manhã, vai chegar lá às 2 da madrugada, e está tudo cronometradinho, vou parar aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou parar no banheiro nesse lugar, naquele lugar, vou tomar água aqui e ali, para não ter... Você entendeu? É desse jeito. Ah, não é tanto. Imagina se no meio do caminho teve um acidente. E você fica 2 horas esperando esse acidente. Tá? Aí, mais um pouquinho para frente, tem um buraco na pista e foi interditado. Está passando só um carro por vez. Imagina o desespero desse pobre coitado que pensa desse jeito. Nós precisamos ter organização, sim, ter detalhes, sim, mas nós temos que ter flexibilidade. Então, vou falar uma coisa que eu lembrei agora também. A gente vai envelhecendo, queridos, e como eu sofro com isso. Imagina que a gente sai da igreja, domingo à noite, vai para casa, direto para casa. Se sou eu que estou dirigindo, eu paro no portão de casa, abro o meu portão, estou achando que o Luiz já está descendo do carro, porque é assim que eu faço. Aí que ele vai procurar a bolsa, ele vai procurar onde está o pegador para apoiar no carro, para abrir a porta. Eu penso, se tivesse um ladrão, já tinha roubado a gente. Ele leva... Para mim, parece horas para descer do carro e entrar na garagem. Se sou eu, ele está chegando em casa, eu já tiro o cinto, pá, já te saí. Eu faço as coisas assim, mas eu me desgasto. E ele é mais calmo. Agora, eu fiquei pensando esses dias, nós estamos envelhecendo. Eu também vou ficar mais lenta. Se eu for muito dura com ele, quando eu começar a ficar lenta e não conseguir acompanhar o ritmo que eu acho correto? E a desgraça seria total se eu cobrasse dela o que ela cobra de mim. Misericórdia. Ela não suportaria. Esse é bonzinho, isso é bom. Vocês entendem a situação? Porque ela cobrar de mim é uma coisa. Agora, se eu cobrar dela
1/4 do que ela cobra de mim, ela não suportaria, porque ela não toleraria ser cobrada desse jeito, ela não teria... Resiliência. Paciência. Isso, para encarar isso. Percebem? Que terrível que é isso. Por isso que é necessário que a gente olhe para esse santo livro. Daqui sai a direção correta. Aqui tem cura. Nós vamos ver nos últimos 2 slides como que a gente pode se livrar disso. Mas vamos lá, depois de tudo isso que falamos, essa pincelada, então qual é a máscara da pessoa que sofre injustiça? PowerPoint 17. Máscara é a rigidez. É uma pessoa que tem dificuldade com as mudanças, que tudo que tem que ser da forma que acredita ser melhor, tem que ser do jeito dela. Se mudar algo, fica irritado. São pessoas difíceis de negociar. Rígida. Eu li até alguma coisa, eu não trouxe hoje, mas até no físico. Eu sou uma pessoa que eu acordo pela manhã, tenho sempre o ombro dolorido. Por quê? A pessoa é rígida até fisicamente. Quando ela não tem flexibilidade, até o corpo dela, né, Silmara? Fica rígido. Tensão. Tem dificuldade com as mudanças. Queridos, o reconhecimento, então, da rigidez precisa acontecer. Precisa para trazer para você leveza aos relacionamentos. A vida de alguém que sofreu injustiça, ela é muito, muito difícil, com muita rigidez. A pessoa que caminha, acha que tem que caminhar na linha, fazendo tudo certo para não ser injustiçado. É o medo de sofrer de novo que causa esse tipo de atitude. E esse medo leva para mais sofrimento. Sofrimento diferente, mas leva para sofrimento. Porque não tem jeito de viver nesse mundo andando 100% na linha. Do jeito que a gente planejou, não vai conseguir. Não vai. Com muita graça de Deus, a gente vai desviar menos. Mas tem que ser pela graça e misericórdia de Deus. E se Ele não tiver no jogo, aí a desgraça é certa. Então, tem dificuldade de ser flexível. Por exemplo, nós já falamos, né? Pessoa que eu sempre fui assim, minha avó foi assim, minha mãe foi assim. Marca com você 8 horas, 15 para as 8, está pronto. Tem que estar lá na porta esperando. Se chegar 8:05, é a morte para essa pessoa. Aí eu convivo com meu esposo querido, que tive que aprender que às vezes a gente perde hora. Às vezes acontece um probleminha. Tive que ser um pouquinho mais flexível, mas eu sofria, porque se marcar comigo 8 horas, eu tenho que estar lá 15 para as 8, no mínimo. Eu sofro até com os atendimentos psicológicos que o Luiz faz, porque eu marco com as pessoas, eu acho que elas têm que estar lá pelo menos 20 minutos antes, para que não atrase o outro. E quando ele no atendimento, em vez de levar 1 hora, ele leva 1h15, 1h20. 1h30. Eu morro. Aí eu fico ligando para o próximo. Está tendo um atraso aqui. Aguenta a ponta aí, não vem por enquanto. Espera mais um pouquinho, está atrasado aqui. Mas a gente conversa. Quando eu vou ao médico, eu nunca... Alguém aqui é atendido no horário? Então, não é só comigo. Eu nunca sou atendida no horário. Eu fico esperando. Acho até que as secretárias fazem errado. Marca todo mundo para o mesmo horário, chega lá, você espera 40 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas. Ninguém tem essa preocupação. E eu tenho. Eu fico em cima dele. Se atrasou. Eu comprei até um cronômetro, queridos. Outro dia eu quis morrer, porque eu entrei lá, o cronômetro estava desligado. O cronômetro apitou, ele não acabou o atendimento e continuou. Não é verdade? Ela pensa que esse atendimento é que nem vazar esse frasco de água. 200 ml, automaticamente, puf, derramou 200, vai para lá, fecha, derrama outro e vai. Não. Tem situações. Que precisa O planejamento é atender a pessoa por 50 minutos. Mas, às vezes, no 40º minuto, é colocada uma questão. E essa questão tem desdobramentos. E eu não posso mandar a pessoa embora só porque deu os 50 minutos. Eu preciso prepará-la para poder dispensá-la.
Eu estou começando a entender, mas aí estudando eu vi que por causa dessa ferida, eu acho injusto para o próximo ficar esperando, entende? Eu fico olhando a dor do outro, sendo que muitas vezes eu converso com a pessoa, eu falo, olha, está atrasado aqui. Não, tudo bem, eu estou bem. Está sentada na sala, toma uma aguinha, aqui é o banheiro, quer que liga a televisão, quer que põe no Novo Tempo? Não, eu estou no meu celular. Eu faço tudo para a pessoa se sentir à vontade, esperando com tranquilidade. Mas eu sofro achando que é injusto deixar a pessoa esperando. Mas eu estou mudando o meu pensamento. Por isso que ele falou, aquela pessoa naquele momento está recebendo atenção e às vezes os 40 minutos, os 50 minutos, 1 hora não é suficiente. Eu não sei o problema. Então, queridos, eu estou contando as minhas falhas, me usando como exemplo, para que você possa repensar também se você não está exigindo demais de alguém da sua família. Ou de você mesmo. Ou de você mesmo. Vamos para o próximo, que eu acho que o meu tempo está quase esgotando. O seu tempo só não esgotou porque o Ed não colocou ali, ó. Não, mas eu estou olhando no relógio lá, ó. A vida precisa ser mais leve. A pessoa se quebra porque não é flexível. E o que vai acontecer? Vai adoecer, vai trazer sofrimentos. Impede os relacionamentos, impede a mudança. A pessoa não cresce, queridos. A pessoa que fica presa, então, na rigidez, caminhando sempre na mesma toada, continuando fazendo sempre as mesmas coisas, nos mesmos caminhos, que nunca aceita novidade, não consegue flexibilizar. E viver nesse mundo, como a Dilene disse, eu gostei muito do exemplo que ela deu, viver nesse mundo onde você tem filhos adolescentes, onde você muda de trabalho, onde você muda o seu chefe, a vida exige flexibilidade, as coisas não são permanentes. E nem sempre você muda, alguém muda você. Alguém te bota para fora, alguém te interrompe, alguém te bloqueia. Me atrapalha. E assim segue. Mas é uma bênção. A vida exige flexibilidade. Tem, inclusive, essa pessoa dificuldade com a natureza amorosa. Por quê? Porque a justiça predomina. Então, se a outra pessoa faz alguma coisa errada, vai pagar. Terrível. Terrível isso, queridos. Fez errado comigo, vai pagar. Vai pagar na mesma moeda. Nós não conseguimos, nós não devemos ser justos, no sentido assim, de impor justiça. Justo é o Senhor. Eu já atendi um casal que traiu, houve traição. Sabe o que o outro fez? A mesma coisa. Vocês entenderam a desgraça que é isso? Nós já falamos, eu acho que algum desses dias. Você não consegue impor a sua dor sobre o outro. Eu vou fazer a mesma coisa para ele sentir o que eu estou sentindo. Não. Se você não quer sofrer, você vai fazer o outro sofrer no seu lugar. Ah, mas ele merece. Não é assim que a gente age, não é assim que a palavra nos diz. Porque a pessoa que age dessa forma, ela não consegue entender, ela não consegue usar de misericórdia. Tudo isso precisa ser vencido, queridos. E arrancar essa raiz do sofrimento. A rigidez afasta pessoas de você. Cuidado. E então agora nós vamos à palavra de Deus, que diz, Mateus 7:2, na nova versão transformadora. Pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Em outra tradução que eu gostei mais ainda. Não, esse é outro. Não, essa é outra. A outra tradução está no próximo, certo. Mateus 5:7. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Agora sim. Queridos. A gente às vezes passa pelas santas palavras e não entende, ou talvez não consiga ver o que aquilo quer dizer de fato para a gente. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Com a mesma medida que medires, será medido. Se eu não tenho misericórdia do outro, eu serei o maior algoz da minha própria vida. Quando eu não tenho misericórdia com o outro, quando o outro erra, sabe o que acontece comigo quando eu erro? Eu vou cobrar de mim.
e vou cobrar com muito mais força o erro que eu cometi. E às vezes a gente não se perdoa. Tá? Então, quando Deus fala assim, tenha misericórdia, a gente fala, não, mas não dá, não pode, não tem jeito. Não, a palavra de Deus é sábia, é certeira, essa palavra cura. Então, se nós começarmos a desenvolver a misericórdia para com os outros, a nossa vida vai ficar muito mais fácil. Inclusive, quando o Luiz faz alguma coisa que eu reclamo, ele fala, tem misericórdia de mim? Como que você vai ficar bravo com a pessoa que diz, eu sou assim, tem misericórdia de mim? Muitas vezes, irmãos, olha só que absurdo que ela comete às vezes. Olha o que você vai falar. É. Cuidado. Ela tenta me comparar com ela. Vocês acham justo isso? Não dá. Eu falei, não é justo isso. Ela tem que comparar com o outro, mas eu comparar com ela não dá. 50-0 para ela. Vou contar por que ele fala isso. Estamos comendo. Eu tomo todo cuidado para não derrubar um grãozinho na toalha. Toda vez que ele come, ele derruba na toalha, no chão ou na roupa. Isso. Por quê? Ele come depressa. Ele enche aqueles garfos assim. Eu falo para ele, delicadamente, querido. Cuidado, querido. Mas ele fala, tem misericórdia de mim. Você vai querer me comparar com você? Então, eu aceito. Eu sei que a gente vai almoçar, a toalha vai sujar, ele vai derrubar. Agora, e o que ele tem de bom? Eu tenho pensado nisso. E todas as coisas e qualidades, o derrubar, ou andar só de cueca e meia dentro de casa, não tem problema. Pode incomodar, às vezes, mas o caráter, o que a pessoa é, o que ela faz, o quanto me curou, o jeito que me ama, o jeito que me respeita. Queridos, a gente fala tudo isso brincando para ficar leve, mas a gente precisa fazer essas comparações. Eu tenho feito isso. Tenho coisas para reclamar? Tenho, mas ele deve ter 1 milhão de coisas para reclamar de mim, porque eu acho que eu mesmo não conseguiria viver comigo mesmo. Eu não conseguiria quando eu penso como eu sou, como eu vejo, como eu acho. Falo, nossa, nem eu me aguento. Como que ele me aguenta? Então, tem que ter misericórdia do outro. Tem que ser mais leve. Lembrando que misericórdia do outro é bálsamo para a gente. Sim. E aí, essa palavra que você hoje escolheu, né? Mateus 5:6. Bem-aventurado, felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E na nova versão, tradução, linguagem de hoje. É? Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Nós estamos vendo muita gente tentando fazer justiça por aí. Mas essa é a verdadeira justiça. Na versão nova linguagem de hoje. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Muita gente pega a bandeira e sai brigando, ofendendo, xingando, destruindo. Não, essa não é justiça. Justiça é fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. E é assim que Ele quer fazer conosco. A Gláucia vai cantar. Sim. E se você se identificou nessa ferida, faça um combinado com Deus enquanto a Gláucia canta. Se coloque nas mãos dele, para que ele possa derramar o bálsamo, o óleo, para que você seja curado. E ao final a gente ora. Diante desse tribunal, estou aqui para ser julgado, afinal, culpado eu sou e já não posso apelar e nem fugir. Agora eu tenho que enfrentar. Ouço a sentença do juiz.
Queridos, enquanto eu estava sentada lá, eu lembrei que como é bom quando você reconhece algumas coisas. Para vocês terem uma ideia de como eu nunca me sentia merecedora, nem mesmo de descansar. Eu não aceitava deitar na cama tendo louça por lavar. Hoje meu marido, depois do almoço, convidou, vamos descansar. Eu fui, larguei toda a louça lá para lavar e dormi. Gente, como é libertador. Ninguém foi ver que minha louça está suja, eu estou contando agora, mas amanhã eu vou lavar. Ele falou assim, qual é o problema? Mas eu não aceitava, queridos. As coisas tinham que ser certinhas. E para ser justo agora, eu começo a oração, você termina. Pode ser? Vamos nos levantar para orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigada porque o Senhor nos deu a oportunidade de entendermos que se hoje nós sofremos algumas dessas feridas que falamos até aqui, ou todas as feridas, Pai, sabemos que nas Tuas mãos o Senhor é justo e fiel para nos curar e nos libertar. Pai, se essas feridas nós sofremos lá na infância com os nossos pais, nós queremos perdoar os nossos pais, porque eles fizeram o melhor que sabiam, com o conhecimento que tinham, se erraram, porque todos somos pecadores, nós queremos perdoar e ressignificar. Senhor, se quem erra conosco é o amor da nossa vida, com quem nós convivemos, mas também peca, mas também erra, queremos perdoar os nossos cônjuges. Pai, se nós erramos hoje ou no passado com os nossos filhos, nós queremos pedir perdão ao Senhor e aos nossos filhos, para que possamos, Senhor, com uma vida transformada pelo poder da Tua graça, viver a liberdade de filhos de Deus, pelo Teu amor e Teu cuidado, uma vida plena e feliz, mesmo em meio à dor e ao pecado que vivemos. Pois só o Senhor pode trazer a verdadeira alegria que fica no nosso coração. Pai querido, louvado e bendito é o Teu nome, porque o Senhor nos trouxe aqui. Amém. Para nos abrir os olhos a respeito de dores, feridas que foram abertas na nossa vida. Muitas delas não temos culpa. Sim, Senhor. Simplesmente fomos vítimas, mas essas feridas se instalaram em nós. Sim, Senhor. E se o Senhor trouxe aqui, é porque o Senhor tem propósitos nobres para cada um de nós. Amém. E nesse momento, Pai, eu clamo ao Senhor, nos méritos do sangue de Cristo que foi derramado para pagar os nossos pecados. Sim, Senhor. Nos méritos do sangue dele, Pai, eu clamo ao Senhor, para que todas as feridas que foram abertas na nossa vida, na vida de todos aqueles que aqui estão, que acompanham também pela internet. sim, Senhor, todas essas, nos méritos do sangue de Cristo, sejam curadas para a honra e a glória de Teu nome. Amém. Faça-nos, Senhor, pessoas melhores. Sim, Senhor. Liberta-nos, cura-nos para a honra e glória de Teu nome. Amém. Leva-nos para casa. Em nome e pelo amor de Jesus te pedimos. Amém. Amém.